galerinha, beleza? Tiago Vieira, professor Cavaco, dando continuidade aqui a essas aulas nesse período de quarentena. Então hoje vamos de termoquímica. O que é termoquímica, gente? Termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor envolvidas na reação química, beleza? E aí, como o calor é uma grandeza que a gente estuda na física também, pode ser necessário alguns conceitos da física também, que eu vou relembrar na aula de hoje. Mas antes disso, toda vez que a gente troca calor com o corpo, essa troca ela pode ser de maneira que esse corpo absorva ou então que ele perca calor. Sendo assim, a gente pode classificar as reações em endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor, então endo significa para dentro, né? E a exotérmica, ou seja, para fora, são aquelas que liberam calor. E aí só uma observação, essas reações aqui exotérmicas, elas têm um detalhezinho interessante. O próprio calor que elas liberam na reação pode ser usado para que a reação continue a acontecer. Então, se você tem uma reação que ela é endotérmica, você precisa constantemente estar fornecendo a energia necessária para que ela aconteça. Já uma reação exotérmica, você só dá aquela ignição, aquela quantidade de energia inicial e ela consegue prosseguir sozinha, beleza? Utilizando o próprio calor que ela libera. Tranquilo? Continuando. Da física, ó, igual eu falei, a gente lembra que a quantidade de calor trocada aí por um corpo que provoca a mudança na temperatura desse corpo pode ser dada pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, depende da massa, lógico. Quanto maior for o corpo que a gente precisa aquecer, mais a gente precisa fornecer calor, correto? Você coloca um prato lá de comida para esquentar no micro-ondas. Se você colocar pouca comida, você vai colocar pouco tempo. Se você colocar muita comida, um prato grandão, você precisa colocar mais tempo. Beleza? Depende do calor específico, porque os materiais eles esquentam de forma diferente, de acordo com a substância que compõe esses materiais. Então, esse calor específico é uma constante que vai depender do material, da substância de que é feito esse material. E depende também da variação de temperatura. Também é bem óbvio isso. Por quê? Porque se eu quero provocar um aumento grande, voltando lá ao exemplo da comida, se eu gosto de uma comida bem quentinha mesmo, eu coloco ela mais tempo no micro-ondas. Se eu quero só dar uma esquentada, mas eu quero uma comida morna, eu coloco menos tempo. Então, quanto maior for a variação de temperatura que você quer provocar no corpo, maior é o calor que você tem que fornecer. De boa? Na física, gente, a gente costuma usar o calorímetro. O que é um calorímetro? Ele é um recipiente que ele evita as trocas de calor do sistema com o meio externo e ele é munido de um termômetro porque a gente consegue com ele medir as trocas de calor entre os componentes do meu sistema. Então, o calorímetro ele permite a gente medir de forma indireta as trocas de calor entre corpos ou então nas reações químicas. Uma bomba calorimétrica. Essa bomba calorimétrica é mais usada na química. Por quê? Porque ela mede o calor de combustão das reações. Então, costuma-se associar a bomba calorimétrica ao calorímetro. Na bomba calorimétrica você vai ter um recipiente que tem uma ignição. Essa ignição ela é ligada no material que você está querendo medir o calor de combustão. Dentro desse recipiente você injeta oxigênio numa pressão alta. E aí uma faísca sai dessa ignição e provoca a combustão desse material que você está estudando. Beleza? Essa combustão vai liberar calor e esse calor, se ele for absorvido por um calorímetro ou se essa reação ela estiver ocorrendo dentro de um calorímetro, a gente consegue medir essa troca de calor. Beleza? Aí, gente, aqui a gente tem um conceito que ele é semelhante, a gente vê ele em gases também, tá? Que é o conceito de energia interna.
Aqui na química a gente tem que levar em consideração outras coisas além do que a gente vê na física. Na física a gente vê meio que incompleto. O que é o conceito de energia interna? Bom, esse conceito ele surgiu da necessidade de explicar por que tem reações em que os produtos têm mais energia do que reagentes e reações que são o contrário. Os reagentes têm mais energia do que os produtos. De onde é que está vindo ou para onde está indo essa energia? Bom, toda essa troca de energia ela é explicada por conta da energia interna. A energia interna ela é a soma de todas as formas de energia que um sistema pode ter. A gente vê na física que a energia ela pode ser cinética e potencial. Então, cinética associada ao movimento, potencial associada a uma energia na forma latente, que pode ser, por exemplo, energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elétrica, ou seja, a energia potencial é uma energia que a qualquer momento ela pode se transformar em energia cinética, ok? E aqui, na química, a gente leva em consideração também a energia química, que ela está associada nas ligações. Notem que a energia cinética aqui ela também é mais ampla. Ela pode ser tanto pelo movimento de translação das partículas do sistema ou do corpo que você está estudando, como pode ser energia cinética rotacional, porque, por exemplo, num gás, as moléculas do gás elas não estão necessariamente só andando em linha reta. Elas podem estar andando e girando, como uma bola de futebol, por exemplo. Você chuta essa bola e você chuta ela com efeito. Aí, além de transladar, ela gira, ok? E além disso, como as moléculas elas podem estar ligadas aí, os átomos podem estar ligados uns aos outros, formando as moléculas, esses átomos eles podem vibrar em torno da posição de equilíbrio. Então a gente tem uma outra energia aí, que seria uma energia vibracional. Tudo isso englobando aí a energia cinética, ok? Ou melhor, a energia cinética engloba isso tudo. Então, a energia interna na química ela é um pouco mais completa. Aí, é muito comum, é difícil da gente medir a energia interna de um sistema. Em vez de fazer isso, a gente costuma na química trabalhar com a entalpia. E aí, o que é a entalpia? A entalpia é definida como a soma entre a energia interna, esse U, que a gente vê na física, né, chama de U, e o produto pressão pelo volume. Essa entalpia ela consegue meio que sintetizar as duas formas de energia aqui. Porque pensa, ela está associando a energia interna, mas ela leva em consideração também o estado do gás, que é a pressão e o volume. Na verdade, tem três grandezas que definem o estado de um gás: pressão, volume e temperatura. A energia interna ela depende da temperatura. E aqui a gente tem a pressão e o volume. Então, a entalpia ela consegue meio que resumir a dependência dessa energia com essas três coisas, com o estado do gás. Assim, a entalpia ela é uma função de estado. Ou seja, ela pode ser usada também para definir o estado de um gás, de um sistema. De boa? Tá. Se a gente desenvolver isso daqui, desenvolvendo como assim? É porque é muito difícil a gente calcular também a entalpia. Se é difícil calcular a energia interna, a entalpia vai ser também, porque a entalpia depende da energia interna. Mas a gente costuma calcular a variação de entalpia, o ΔH. E aí, se a gente desenvolver isso daqui, ΔH vai ser o ΔU mais o ΔPV. Se trabalharmos com pressão constante, aí esse ΔU vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Primeira lei da termodinâmica que a gente vê lá na física. Só que o trabalho vai ser exatamente a variação do volume vezes a pressão para um processo isobárico, ou seja, a pressão constante. Então, esse PV aqui, o ΔPV, com o trabalho, que está menos o trabalho aqui na variação da energia interna, vão cortar. Então vai sobrar somente a quantidade de calor. Ou seja, a variação da entalpia é definida como calor trocado por uma reação
a pressão constante. Então, necessariamente a pressão ela tem que estar constante. Beleza? Com isso, com essa nova definição, a gente pode atualizar aqui os conceitos de reações endotérmicas ou exotérmicas, ou quantizar, né? Aqui, ó, uma reação ela vai ser endotérmica quando o ΔH, porque o ΔH é a troca de calor, for positivo. Lembrando lá na física que quando um corpo absorve calor, essa quantidade de calor ela é positiva, que vai aumentar a temperatura desse corpo. Beleza? Quando a gente tem um ΔH negativo, é porque essa quantidade de calor foi negativa, então é um calor cedido. Logo, ela vai ser chamada de exotérmica. De boa? Bom, dando continuidade, a gente tem aqui os fatores que influenciam no ΔH. Primeiro deles, quantidades de reagente e produtos. Isso é lógico. Se a quantidade de calor na física depende da massa, se eu tenho mais reagentes, mais produtos, essa quantidade de calor ela vai mudar. Beleza? Se eu tenho 2 mols dos reagentes ou 4 mols, eu vou ter o dobro no caso de 4 mols com relação ao de 2 mols. Tranquilo? Vai ser diretamente proporcional aí a essas massas. 2. Estado físico dos reagentes e dos produtos. Gente, como o ΔH ele tem a ver com a energia interna, imagina, uma substância quando ela está no estado gasoso, ela tem muito mais energia porque as partículas dela estão com muito mais liberdade, estão com mais velocidade do que no estado líquido, e no estado líquido tem mais do que no estado sólido. Então tem que depender sim desse estado físico. E além disso, depende da forma alotrópica dos reagentes. O que é isso de forma alotrópica? Bom, para quem não lembra, lá na química inorgânica, quando a gente está estudando substâncias simples, a gente vê que que um mesmo elemento químico ele pode gerar várias substâncias simples diferentes. Por exemplo, carbono. A gente tem o carbono grafite, a gente tem o carbono diamante, a gente tem o carbono na forma de fulereno. Então, quando isso acontece, a gente tem um rearranjo ou então uma massa diferente, porque às vezes a quantidade de carbono é diferente dependendo da forma alotrópica que você tenha. Com isso, isso vai gerar entalpias diferentes também. Logo, essa variação da entalpia vai depender da forma alotrópica que a gente está estudando. A gente costuma dizer que a forma alotrópica que tiver menor entalpia, ela é a mais estável e aí por isso ela aparece com mais frequência na natureza. Ok? Temperatura. A temperatura também influencia na variação de entalpia. Por quê? Porque essa entalpia ela é uma grandeza de estado, então ela depende da temperatura. Se a gente muda a temperatura dos produtos e dos reagentes, a gente vai mudar a variação de entalpia também, beleza? Ah, Cavaco, mas é uma mesma reação, a gente tem os mesmos produtos, os mesmos reagentes, beleza. Mas olha só, se você tem uma reação que está se processando a 15 graus Celsius e a mesma reação a 75 graus Celsius, essa variação de entalpia ela vai ser diferente porque a quantidade de energia que você precisa fornecer para os reagentes saírem de 15 graus Celsius e chegarem até 75 é diferente da quantidade de energia que você precisa fornecer para os produtos saírem de 15 até 75. Então, como essas quantidades de calor aí são diferentes, afinal você tem substâncias diferentes, logo você tem calor específico diferente, isso vai dar uma diferença na variação de entalpia também, ok? Por último, diluição barra dissolução. Gente, toda vez que a gente tem um processo de dissolução ou de diluição, isso pode acontecer com uma absorção ou com a liberação de energia. Aqui, pelo menos no ensino médio, as questões
que tratam desse assunto, quando tem reagentes na fase aquosa, a gente já considera que essa energia já foi absorvida ou já foi liberada. Então a gente não precisa se preocupar. Eu cortei aqui, não é porque não influencia, influencia sim, mas a gente não precisa se preocupar. Da mesma forma, a pressão. A pressão, ela só vai influenciar em casos muito extremos, tipo pressões elevadíssimas, acima de 1000 atm. Então, como as reações químicas que a gente trabalha, elas são numa pressão muito abaixo, de começar a ter uma influência, a gente pode desprezar e não precisa se preocupar com a pressão. Ok? Continuando, gente. A gente viu que é comum a gente calcular a variação de entalpia e não a entalpia em si, porque calcular a entalpia de uma substância ou de um elemento químico é bastante difícil. Visto isso, qual foi a alternativa que os cientistas encontraram para poder medir essas variações de entalpia? Mesmo as variações, a gente precisa de uma referência, de um valor padrão. Então, para isso, a gente definiu o estado padrão dos elementos ou dos compostos químicos. O que seria esse estado padrão? É o estado ou físico, ou alotrópico, ou cristalino mais comum, portanto mais estável, e a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Eu coloquei aqui, ó, Ca, para vocês lembrarem, essas são as condições ambiente. Cuidado para não confundir com a CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. Aí seria 0 graus Celsius e 1 atm, beleza? Então cuidado aí para não confundir. Continuando. Uma vez que a gente define o que é o estado padrão de uma substância, a nossa referência vai ser as substâncias simples, ó. Toda substância simples no estado padrão, ela tem, por definição, entalpia igual a zero, ok? Então, ó, isso foi definido, isso foi acordado entre os cientistas que ia funcionar dessa forma, beleza? Foi imposto por eles. Então, toda a termoquímica vai se basear nisso daqui. Todas as reações, na hora que a gente for medir a variação de entalpia, a gente leva em consideração isso. De boa? Alguns exemplos aqui. Eu tenho o gráfico de entalpia, né? Aqui a entalpia crescendo e o carbono, quando ele está na forma grafite, no estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius e a 1 atm, ele tem entalpia zero. Se o carbono estiver na forma de diamante, também no estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, se estiver nessa temperatura, ele vai ter uma entalpia de 1,9. De boa? No estado padrão não, né? Que o diamante ele precisa ser... ele não é a forma mais estável, não é a forma mais comum. O mais comum é o carbono grafite, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, o oxigênio, o O2. Se ele estiver no estado gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é uma substância simples, porque é formada somente por um elemento químico, e no estado padrão ele tem entalpia, ó, zero. Se a gente pegar o ozônio, que é o O3, ele vai ter entalpia de 142,1. Se eu pegar o oxigênio atômico, ou seja, só o oxigênio, um átomo só, não ligado a nenhum outro oxigênio, ele vai ter uma entalpia de 249,1. Então, ó, dá para perceber que esse cara daqui ele é bastante instável, né? Ele não é encontrado com facilidade nessa forma na natureza. De boa? Continuando. Com isso, a gente pode começar a medir as variações de entalpias em uma reação. E algumas variações de entalpia, elas recebem alguns nomes especiais. Eu destaquei 3 aqui, que são as que caem mais. Primeiro, entalpia padrão de formação. Como o próprio nome diz, e isso vai acontecer com as outras também, a nomenclatura é bem sugestiva, né? O nome já ajuda, é a entalpia, o calor necessário para formar 1 mol da substância. Então tem que formar exatamente 1 mol. É por isso que a gente vai ver que essas entalpias elas costumam ser dadas em quilojoules ou quilocalorias por mol. Então é sempre para formar 1 mol da substância, queimar 1 mol da substância, quebrar 1 mol de ligação, enfim.
para formar um mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Por exemplo, aqui de laranja, ó, se eu tenho H2, então ó, substância simples, mais enxofre rômbico, eu tenho que especificar que é necessariamente o rômbico. O enxofre a gente tem o rômbico e o monoclínico, então o rômbico ele é no estado padrão, ou seja, é a forma alotrópica mais comum. Mais dois oxigênios, duas moléculas de oxigênio gasoso, né? 2O2, formando H2SO4 no estado líquido. Então, isso daqui é a entalpia padrão de formação para o H2SO4 no estado líquido. Esse valor é de menos 813 kJ por mol a 25 graus Celsius e 1 atm. Notem que aqui a gente, numa reação química, a gente tem que colocar todas as informações que dependem, que influenciam na variação da entalpia. Lembra que eu coloquei aqui, né? No quadro anterior, tinham vários fatores que influenciavam. Todos esses fatores eles estão explícitos aqui. De boa? Outra energia, outra entalpia que recebe um nome especial, entalpia de combustão. É a energia necessária para queimar um mol da substância no estado padrão. Necessária não, né? É energia envolvida. Um detalhe, eu não coloquei aqui, mas toda entalpia de combustão ela é sempre negativa, porque toda combustão é um processo exotérmico. Toda vez que você está queimando alguma coisa, você sempre está liberando calor. De boa? E combustão é sempre reação com oxigênio. De boa? A gente tem aqui o combustível, o oxigênio vai ser sempre o nosso comburente. É ele que vai provocar aí a queima do combustível. Tranquilo? Nesse caso, ó, eu tenho aqui o gás metano, CH4 gasoso, mais 2 mols de oxigênio gasoso. Ah, Cavaco, aqui não precisa ser um mol, não. Precisa ser um mol da substância que você está queimando. No caso aqui, o gás metano. Formando, ó, CO2 mais 2H2O no estado líquido. De boa? Essa é a entalpia de combustão padrão aí do CH4. Menos 889,5 kJ por mol a 25 graus Celsius e a 1 atm. Ok? Por último, energia ou entalpia de ligação. É a energia ou calor necessário para quebrar um mol de uma ligação com substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Gente, da mesma forma que energia de combustão é sempre uma reação exotérmica, a energia de ligação vai ser sempre uma reação endotérmica. Porque você quer quebrar aquela ligação, você quer separar os átomos naquela reação. Então, sempre a entalpia de ligação é sempre uma entalpia positiva. É sempre uma reação endotérmica. Tranquilo? No exemplo aqui, ó, eu tenho H2 gasoso se transformando em 2 hidrogênios atômicos. Ou seja, os hidrogênios separados, sem estar ligados aí um ao outro. Isso vai dar um ΔH de mais 435,5 kJ por mol. Tranquilo? E como eu falei, pessoal, existem outros casos que eu não coloquei aqui explícito, mas, por exemplo, toda reação que recebe o nome especial vai ter uma entalpia associada a essa reação. Se você tiver, por exemplo, lá na química orgânica, uma reação de hidrogenação, você vai ter a entalpia envolvida nesse processo. A variação de entalpia envolvida nesse processo vai ser chamada de entalpia de hidrogenação. Se você tem uma reação de neutralização, você tem a entalpia de neutralização. E por aí vai. Assim como, por exemplo, lá na química inorgânica, quando está estudando as propriedades periódicas, a gente tem a energia de ionização. A energia de ionização recebe o nome também de entalpia de ionização. E aí a gente tem a primeira energia de ionização, a segunda, a terceira, porque é a energia necessária para arrancar um, ou o segundo, ou o terceiro elétron do átomo. De boa? E para a gente finalizar, a parte de lei de Hess. O que é isso? O que diz essa lei?
Bom, é uma lei que serve para facilitar o cálculo da variação de entalpia. Às vezes, a variação de entalpia de um processo direto, ela é mais difícil da gente calcular. A gente consegue calcular várias outras formas, várias outras reações, mas a gente não consegue calcular aquela reação específica. Se a gente consegue reescrever aquela equação, aquela reação, como se fossem vários passos compostos por outras reações, mas que levam ao mesmo estado final, a variação de entalpia ela não depende do caminho que você toma. Ou seja, a variação de entalpia ela só depende dos estados final e inicial da reação. É isso que diz a lei de Hess. Beleza? E aí, gente, é bem gostosinho de mexer com essas questões, porque a gente vê que dá para a gente fazer algumas operações com as reações químicas, com as equações químicas, e sai cortando tudo no final. E aí chega exatamente naquela reação pedida na questão. E aí o que a gente vai poder fazer? O que a gente faz de operação matemática? Olha só, a gente tem 3 consequências aí da lei de Hess. Eu posso fazer a soma de equações, ou seja, eu escrevo várias equações, uma embaixo da outra, e depois eu somo tudo. Somo todos os reagentes das equações e igualo a soma de todos os produtos. Igualo não, né? Não é uma igualdade, uma reação, mas como consequência vai ser produzido a soma de todos os produtos. Com isso eu posso simplificar o que tiver no reagente e o que tiver no produto que seja igual, da mesma forma como a gente fazia com números, né? Eu também posso fazer a inversão de equações. Se eu tenho reagentes virando produtos, na hora que eu inverto eu vou ter produtos virando reagentes. Logo, toda vez que eu faço isso eu tenho que lembrar também de inverter o sinal do ΔH, ok? Da mesma forma, quando eu somo várias equações, várias reações químicas, o ΔH vai ser a soma de todas essas equações. E eu posso multiplicar uma equação química. Então, na hora que eu tenho uma equação química, ela geralmente me dá o ΔH por mol. Então, aquele ΔH é exatamente para todas aquelas quantidades que estão explícitas na equação balanceada. Se eu chegar e multiplicar essa equação toda por 2, o ΔH vai ficar multiplicado por 2 também. Tranquilo? Olha só esse exemplo. Esse é um exemplo de um dos exercícios, o exercício 350 da nossa apostila. Se eu tenho aqui o gás propano, a combustão dele, ou seja, a reação com oxigênio, vai gerar 3CO2 mais 4H2O líquido. Essa daqui é a minha reação 1, cujo ΔH eu escrevi aqui, estava sem espaço. Se eu tenho uma combustão do carbono grafite, aqui está carbono sólido, mas ele tem que estar no estado, na forma de grafite, porque a gente está pensando aqui no estado padrão. Reagindo com oxigênio vai dar CO2 com esse ΔH. Se eu tenho hidrogênio reagindo com O2, um detalhe, essa equação daqui, ela é ao mesmo tempo uma combustão, porque é reação com oxigênio, então é a combustão do hidrogênio, mas também é o ΔH de formação da água. Então uma mesma reação química, ela pode ser, o ΔH dela pode ser classificado como duas coisas. Aqui é tanto uma combustão como a formação da água líquida. Então, um mol de H2O com esse ΔH aqui. Aí ele quer saber na questão qual a entalpia de formação padrão do gás propano, que é o C3H8. Lembrando, o que é entalpia de formação? Seria a entalpia necessária, envolvida, né, o calor envolvido na formação de 1 mol da substância que você está querendo, no caso aqui o propano é o C3H8, a partir somente de substâncias simples, tá? Não é simplesmente formar 1 mol de propano, é formar 1 mol de propano a partir de substâncias simples. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, como eu quero que o propano seja formado, ele tem que estar nos produtos, então eu vou inverter essa equação daqui, ó. Então eu escrevi ele no produto. Beleza. Como eu fiz essa inversão, eu tenho que multiplicar o sinal do ΔH por menos 1. Então o ΔH dessa reação daqui vai ser mais 2.220 kJ por mol. Aí muita gente poderia falar assim, ah não, tá pronto, porque agora eu estou formando 1 mol desse cara. Mas eu não estou formando a partir de substâncias simples. Eu tenho que dar um jeito de cortar isso daqui.
olha só, como é que eu posso fazer? Se está aparecendo 3CO2 nos reagentes, eu tenho que fazer aparecer 3CO2 no produto para eu poder cortar. Na hora que eu somar tudo, isso daqui vai cortar com isso. Só que, olhando para as equações que eu tenho aqui disponíveis, eu tenho CO2 só com 1 mol nos produtos. O que eu posso fazer? Multiplicar a equação 2 por 3. Se eu multiplicar toda essa equação por 3, eu vou ter 3CS mais 3O2, dando 3CO2. Da mesma forma, eu tenho que eliminar o 4H2O, esses 4 mols de água aí no estado líquido. Olhando para as equações disponíveis, a água está nos produtos. Só que eu tenho 1 mol só. Eu vou lá e multiplico essa equação 3 por 4. Eu vou obter 4H2. Aqui eu tinha meio O2. Meio vezes 4 vai dar 2. Então, 2O2 dando 4H2O líquido. Aí olha que bacana agora. No final, eu somo todas as equações. Na hora que eu somar todas essas equações aqui em roxo, eu vou cortar 4H2O líquido com 4H2O líquido. Vou cortar 2 mais 3, 5 mols de H2 com 5 mols de H2. E vou cortar 3CO2 com 3CO2. O que vai sobrar nos reagentes? De reagentes, eu só tenho 3 carbonos e 4 hidrogênios. Ou seja, 2 substâncias simples no estado padrão. E nos produtos? Só sobrou o gás propano. Com isso, a reação que sobra é exatamente o que ele quer. A reação de formação do gás propano. Logo, o ΔH dessa reação, de acordo com a lei de Hess, é a soma dos ΔHs dessas 3 equações que a gente fez aqui. Então, eu deixei para resumir os processos no final. Vai ficar menos 1 vezes menos 2.220, mais 3 vezes o valor do menos 394, mais 4 vezes da reação 3, menos 286. Beleza? E aí, calculando, dá menos 106 kJ por mol. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os vídeos que a gente vai continuar postando as aulas que seriam presenciais aqui no YouTube, disponível para todo mundo. Vamos se ajudar nessa época, galera. Valeu! Faz o simples!